O livro 10 da República de Platão. No início do livro, Sócrates retoma a crítica a quê? A poesia, como meio educativo. A poesia não revela as coisas como são, mas como num espelho. Olha só, não revela as coisas como são, na realidade, mas como num espelho, não revela só a aparência. E da natureza humana descreve somente o trágico e o triste. É o que descreve a poesia, o trágico e o triste. A poesia, enfim, está a 3 passos da realidade, está longe. Deveria ser excluída da cidade uma arte dessa espécie. Lembra que ele está querendo projetar uma cidade, ideal. Então ele diz que dessa cidade deveria ser excluída essa arte dessa espécie, pois seria prejudicial à justiça e às demais virtudes. Sócrates dá a entender que a poesia deva ser substituída pela filosofia como meio educativo, pois somente esta filosofia pode nos revelar na sua forma dialética o que é a realidade de fato. O restante do livro 10 constitui uma exortação à prática do bem, ou seja, da justiça e das demais virtudes. Sócrates recorre ao discurso escatológico através do mito de onde fala da recompensa no pós-morte. Afinal, a vida, ele fala assim, é um grande combate, meu caro Glauco. É mais do que parece, que consiste nos tornarmos bons ou maus. De modo que não devamos deixar-nos arrebatar por honraria, riquezas, nem poder algum, nem mesmo pela poesia, descurando a justiça e as outras virtudes. Fecha aspas. Concluindo a República, Sócrates trata da imortalidade da alma e tenta equacionar o destino com a responsabilidade. Retornando às figuras das 3 partes, que é a Lexi, que é o passado, o Cloto, que é o presente, e a Tropos, que é o futuro, que são as filhas da necessidade, Sócrates folga os laços do ferro destino defendido pelo pensamento grego anterior. O que é que diz esse pensamento grego anterior? Não é o gênio que vos escolherá, mas vós que escolhereis o gênio. O primeiro a quem a sorte couber, seja o primeiro a escolher uma vida que ficará ligado pela necessidade. A virtude não tem senhor, cada um a terá em maior ou menor grau, conforme a honra ou a desonra. A responsabilidade é de quem a escolhe, o Deus é isento de culpa. Bom, feito esse introito, vamos agora falar o que é o livro 10. Está aqui o livrinho 10. O que ele fala? Diz assim, começa com Sócrates falando. A verdade é que, entre muitas razões que tenho para pensar que estivemos criando uma cidade mais perfeita do que tudo, não é das menores a nossa doutrina sobre poesia. Aí a pessoa pergunta assim, mas que doutrina? A de não aceitar a parte da poesia de caráter mimético. A necessidade de a recusar em absoluto é agora, segundo me parece, segundo Sócrates, ainda mais claramente evidente, desde que definimos em separado cada uma das partes da alma. Aí o cara pergunta, mas o que quer dizer, Sócrates? Aqui entre nós,
Ele fala assim: porquanto não ireis contá-lo aos poetas trágicos e a todos os outros que praticam a mimese, imitação, né? Todas as obras dessa espécie me afiguram ser a destruição da inteligência dos ouvintes, de quantos não tiverem como antídoto o conhecimento da sua verdadeira natureza. Aí o cara fala assim: mas em que Sócrates? Em que te baseias para falares assim? É necessário que eu diga. No entanto, o respeito e a admiração que nutro por Homero desde a minha infância impede-me de falar. Na verdade, parece ter sido ele, Homero, o primeiro mestre e guia de todos esses belos poetas trágicos. Mas não se deve honrar um homem acima da verdade. E antes, pelo contrário, deve-se falar conforme eu declarei. É o cara, absolutamente. Responda-me antes de qualquer coisa. Pergunte: serás capaz de me dizer em geral o que é a mimese? Porque eu não entendo lá muito bem o que ela pretende ser. Aí o Sócrates faz aquela jogada de sempre, né? Joga o problema para o cara responder, ele aí em cima. Mas o cara... Parece-me mesmo que sou eu que hei de sabê-lo? Aí Sócrates: não era nada de extraordinário, pois já muitas vezes os que têm uma vista fraca descobriram primeiro as coisas do que os que a têm penetrante. Aí o cara: sim, mas na tua presença não seria capaz de ter a ousadia de falar, ainda que me ocorresse alguma coisa. Vê antes tu. Jogou a peteca para o Sócrates, né? Aí Sócrates: queres então que comecemos o nosso exame a partir deste ponto, segundo o nosso método habitual? Efetivamente estamos habituados a admitir uma certa ideia, sempre uma só, em relação a cada grupo de coisas particulares, o que pomos o mesmo nome. Ou não estás a compreender? Estou. Vamos então escolher mais uma vez um desses muitos objetos, o que tu queiras. Por exemplo, este, se te aprouver, há para aí muitas camas e mesas. Sim, mas as ideias que correspondem a esses artefatos são duas. Uma para a cama e outra para a mesa. Elas são. Queres então que, à luz destes exemplos, procuremos esse imitador a ver quem é? Se quiseres. Acaso não existem 3 formas de cama? Uma que é a forma natural, a da qual diremos, segundo entendo, que Deus a confeccionou. Ou que outro ser poderia fazê-lo. O cara, nenhum outro, imagino. Outra forma, né? A que executou a cama, né? Foi o marceneiro. Outra, feita pelo pintor, ou não? Sim. Logo, pintor, marceneiro, Deus, esses 3 serem presidem, são seres que presidem aos tipos de lei. São esses 3. Ora, Deus, ou porque não quis, ou porque era necessário que ele não fabricasse mais do que uma cama natural, confeccionou assim aquela única cama, que é a cama real. Mais 2 camas desse tipo, ou mais, é coisa que Deus não criou e nem criará. Como assim? É que se fizesse apenas 2, apareceria outra cuja ideia aquelas 2 realizariam, e essa seria a cama real, não as outras 2, né? Exatamente. Para saber isso, julgo eu, é que Deus criou-a na sua natureza essencial, una, querendo ser realmente o autor de uma cama real e não de uma cama qualquer. Assim parece. Queres então que o intitulemos artífice natural da cama ou algo semelhante? É justo, uma vez que foi ele o criador disso e de tudo mais na sua natureza essencial. E quanto ao marceneiro,
Acaso não lhe chamaremos o artífice da cama? Chamaremos. E do pintor, diremos também que é o artífice e autor de tal móvel? Não, de modo nenhum, de modo algum. Então, que dirás que ele é em relação à cama? O pintor, no caso. O título que me parece que se lhe ajusta melhor é o de imitador daquilo de que os outros são artífices. Está certo? Chamas, por conseguinte, ao autor daquilo que está a 3 pontos afastado da realidade, um imitador. Exatamente. Logo também o tragidiógrafo será assim, se na verdade é um imitador, como se fosse o terceiro, depois do rei da verdade. E bem assim todos os outros imitadores. Não, é provável. Quanto ao imitador, chegamos então a um acordo. Mas diz-nos agora o seguinte, com relação ao pintor. Parece-te que o que ele tenta imitar é cada uma das coisas que existem na natureza ou as obras do artífice? As obras dos artífices. Mas tais como elas são ou como parecem? Define ainda este ponto. Bom, o que quero dizer com isso, Sócrates? O seguinte, se olhares para uma cama de lado, se olhares de frente ou de qualquer outro ângulo, é diferente de si mesma ou não difere nada, mas parece distinta? E do mesmo modo com os demais objetos. É como dizes, parece diferente, mas não é nada. Considere então o seguinte, relativamente a cada objeto, com que fim faz a pintura? Qual é o fim que faz a pintura? Qual é a finalidade? Como de imitar a realidade, como ela realmente é, ou a aparência, como ela aparece? Ela quer imitar a realidade ou a aparência? É a imitação da aparência ou da realidade? Aí o cara responde para Sócrates, a aparência. Portanto, a arte de imitar está bem longe da verdade e se executa tudo ao que parece pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa que não passa de uma aparição. Por exemplo, dizemos que o pintor nos pintará um sapateiro, um carpinteiro e os demais artífices, sem nada conhecer dos respectivos ofícios. Estão entendendo isso? É o cara pintar alguma coisa do qual ele não entende nada. Olha que complicação. Mas nem por isso deixará de ludibriar as crianças e os homens ignorantes, se for bom pintor, desenhando um carpinteiro e mostrando de longe uma semelhança que ele imprimiu de um autêntico carpinteiro. É o cara sem dúvida. Mas afigure-se, meu amigo, que de todos estes assuntos se disse apenas o seguinte: quando alguém nos anunciar a respeito de outros, que encontrou um homem conhecedor de todos os ofícios, de tudo quanto um sabe no seu domínio, e com não menos exatidão do que qualquer especialista, deve responder-se a uma pessoa dessas que é um ingênuo e que, ao parece, deu um charlatão, um sábio, um imitador, por quem foi iludido de maneira que ele pareceu um sábio universal, devido a ele não ser capaz de extremar a ciência da ignorância e da imitação. Perfeitamente. Temos então a considerar, depois disso, a tragédia e o seu corifeu, Homero, uma vez que já ouvimos dizer que esses poetas sabem todos os ofícios, todas as coisas humanas referentes a virtudes e ao vício e às divinas. Efetivamente, um bom poeta, se quiser produzir um bom poema sobre o assunto que quer tratar, tem de saber o que vai fazer, sob pena de não ser capaz de o realizar. Temos, pois, de examinar se essas pessoas não estão sendo enganadas pelos imitadores que se deparam e, ao verem as suas obras, não se apercebem que estão 3 pontos afastados do real, pois é fácil executá-las, mesmo sem conhecer a verdade, porquanto são fantasmas e não seres reais, o que eles representam, ou se tem algum valor o que eles dizem,
E se na realidade os bons poetas têm aquele conhecimento que perante a maioria parecem expor tão bem. É assunto a examinar com todo cuidado. Supõe-se então que se uma pessoa, aí ele vai adiante que a gente vamos dar uma encurtada, senão vai ficar grande, Então tem uma hora que ele fala assim: pois então observe o seguinte, o criador de fantasmas, o imitador, segundo dissemos, nada entende da realidade, mas só da aparência, não é assim? Não deixemos, contudo, aprofundar nossa exposição, vamos explorá-la suficientemente. Fala então. O pintor, dizemos nós, pintará as rédeas e o freio, sim. Mas quem faz essas rédeas e o freio é o correiro e o ferreiro. Sim. Porventura é o pintor que entende como deve ser feita as rédeas e os freios? Ou que as fabricou o ferreiro e o correreiro? Ou antes, aqueles que sabem servir-se delas, o cavaleiro somente? Exatamente. Acaso não afirmaremos que se passam mesmo em tudo mais? Como? Que há estas três artes relativamente a cada objeto: a de utilizar, a de o confeccionar e a de o imitar. Sim. Ora, a qualidade, a beleza e a perfeição de cada utensílio, de cada animal ou ação, não visam a outra coisa que não seja a função para a qual cada um foi feito ou nasceu. Assim é. Grande é, pois, a necessidade para quem se serve de cada coisa, de ter delas a maior experiência e de se tornar intérprete junto do fabricante da boa ou má qualidade do objeto de que se serve quando o utiliza. Por exemplo, o flautista informa o fabricante acerca das flautas de que se serve para tocar e orienta como as deve executar, e ele atendê-lo-á. Certo? Portanto, aquele que sabe informar sobre as qualidades e defeitos das flautas, o outro faz fé e executará. Sim. Portanto, em relação ao mesmo instrumento, o fabricante terá uma crença exata quanto à sua excelência ou inferioridade por estar em contato com quem sabe e ser obrigado a escutá-lo, ao passo que aquele que o utiliza possui a ciência. É verdade. Mas o imitador adquirirá o conhecimento dos objetos que pinta pela prática a capacidade de distinguir se são belos e bem feitos ou não, ou obterá uma opinião correta pelo fato de forçosamente ter de conviver com aquele que sabe e de acatar as suas prescrições sobre a maneira como deve pintar? Nem uma coisa nem outra. Está claro que o imitador não saberá, nem terá uma opinião certa acerca do que imita, no que toca à sua beleza ou fealdade. O cara ficou pensando. Portanto, o que julga na alma, à margem da medida, não poderá ser o mesmo que o julga com medida. Não. Mas realmente o elemento que faz fé na medida e no cálculo deverá ser a melhor parte da alma. Sem dúvida. Logo que lhe for contrário, pertencerá ao número do pior que temos, forçosamente. Era este ponto que eu queria chegar quando dizia que a pintura é, de um modo geral, a arte de imitar, executa as suas obras longe da verdade e, além disso, convive com a parte de nós mesmos avessa ao bom senso, sem ter em vista nesta companhia e amizade nada que seja são ou verdadeiro. Exatamente. Se o medíocre se associa ao medíocre, a arte de imitar só produz mediocridade. O cara assim parece. Refere-se apenas a que se dirige aos olhos, ou também a que se dirige aos ouvidos, e a que chamaremos poesia.
essa também é natural. Não façamos fé, contudo, apenas na semelhança com a pintura, mas avancemos até aquele setor do espírito que convive com a imitação poética e vejamos se ele é inferior ou valioso. Aí ele entra numa questão importante que eu narrei na introdução, disse assim, ó, a verdade é que eu te vou narrar, não é um conto de Alcinor, mas de um invalente, que é o armênio, que é Panfilho de Nascimento. Vamos lá na história. Isso é importante. Vou até tomar uma aguinha aqui para melhorar essa parte. Assim, é interessante esse mito de Er. Parecendo olhar para o Carvalho. O Carvalho ele bebe, ele fuma, ele toma café, pô, faz tudo. Bom, tendo morrido em combate, andaram a recolher, ao fim de 10 dias, os mortos já putrefados, quando o retiraram em bom estado de saúde. Levaram-no para casa para lhe dar sepultura, e quando ao 12º dia jazia sobre a pira, retomou a vida, e narrou o que vira no além. Contava ele que depois que saíra do corpo, a sua alma fizera caminho com muitas e haviam chegado a um lugar divino, no qual havia na terra 2 aberturas contíguas, uma à outra, e no céu, lá em cima, outras em frente a estas. No espaço entre elas estavam sentados juízes que, depois de pronunciar a sua sentença, mandavam os justos avançar para o caminho à direita que subia para o céu. Depois de lhes terem atado à frente a nota do seu julgamento, ao passo que aos injustos prescreviam que tornassem à esquerda e para baixo, levando também atrás a nota de tudo quanto que haviam feito. Quando se aproximou, disseram que ele devia ser o mensageiro junto dos homens das coisas do além, e ordenaram que ouvisse e observasse tudo que havia naquele lugar. Ora, ele viu que por ali, por cada uma das aberturas do céu e da terra, saíam as almas depois de ter sido submetidas ao julgamento. Ao passo que pela restante, por umas subiam as almas que vinham da terra, cheias de lixo e de pó, e por outras desciam as almas do céu em estado de pureza. E as almas, à medida que chegavam, pareciam vir de uma longa travessia, regozijavam-se por irem para o prado acampar, como se fosse uma panegeria. As que se conheciam cumprimentavam-se mutuamente, e as que vinham da terra faziam perguntas às outras sobre o que se passava no além, e as que vinham do céu sobre o que sucedia na terra, umas a gemer e a chorar. Recordavam quantos e quais sofrimentos haviam suportado e visto na sua viagem por baixo da terra, viagem essa que durava 1000 anos, ao passo que outras, as que vinham do céu, contavam suas deliciosas experiências e visões de uma beleza indescritível. Referir todos os pormenores seria, amigo Glauco, tarefa para muito tempo. Mas o essencial, dizia ele, que era o que se segue. Fossem quais fossem as injustiças cometidas e as pessoas prejudicadas, pagava a pena de tudo isso sucessivamente, 10 vezes por cada uma, quer dizer, uma vez em cada 100 anos, sendo esta a duração da vida humana, a fim de pagarem, decuplicando a pena do crime, por exemplo, quem fosse culpado da morte de muita gente por ter traído estados ou exército e os ter lançado na escravatura, ou por ser responsável por qualquer outro malefício. Por cada um desses crimes suportava padecimentos a decuplicar. E inversamente, se tivesse praticado boas ações e tivesse sido justo e piedoso, recebia recompensa na mesma proporção.
Sobre os que morreram logo a seguir ao nascimento, os que viveram pouco tempo, dava outras informações que não vale a pena lembrar. Em relação à impiedade ou piedade para com os deuses e para com os pais, e crimes de homicídio, dizia que as penas ou recompensas eram ainda maiores. Bom, contava ele, com efeito que estivera junto de alguém, contava ele, com efeito que estivera junto de alguém, a quem perguntaram: onde estava Ardeu o Grande? Este Ardeu tinha sido tirano de uma cidade de Panfilha. Havia já então 1000 anos. Tinha assassinado o pai idoso e o irmão mais velho, e perpetrado muitas outras impiedades, segundo se dizia. E o interpelado respondeu: não vem, nem poderá vir para aqui. Na verdade, um dos espetáculos terríveis que vimos foi o seguinte: depois de nos termos aproximado da abertura, preparados para subir, e quando já tínhamos espiado todos os sofrimentos, avistamos de repente Ardeu e outros, que eram tiranos na sua quase totalidade. Mas também havia alguns que eram particulares, que tinham cometido grandes crimes, que quando julgavam que já iam subir, a abertura não os admitia, mas soltavam um mugido cada vez que algum desses, assim incuráveis na sua maldade, ou que não tinham expiado suficientemente a sua pena, tentava a ascensão. Estavam lá um homem selvagem, que parecia de fogo, que ao ouvirem o estrondo agarravam-se alguns pelo meio e levavam-os mais. Ardeu e outros algemaram as mãos, pés e cabeça, derrubaram-os e esfolaram-os, arrastando-os pelo caminho afora, cardando-os em espinhos, declaravam a todos as medidas que vinham, porque os tratavam assim, e que os levavam para os precipitar no Tártaro. Então tinham tido terrores múltiplos e variados, mas o maior de todos era os que cada um deles ouvira um mugido quando ia subir, e foi com o maior gosto que cada um fez a ascensão ante o silêncio daquele. Eram mais ou menos estas as penas e castigos, e bem assim as vantagens que lhes correspondiam. Depois de cada um deles ter passado 7 dias no prado, tinham de se erguer dali e partir do 8º dia para chegar ao fim de mais 4 dias, a um lugar de onde se avistava, estendendo-se desde o alto através de todo o céu e terra, uma luz, direita como uma coluna, muito semelhante ao arco-íris, mas mais brilhante, mais pura. Chegaram lá depois de terem feito um dia de caminho, e aí mesmo viram no meio da luz, pendente do céu, as extremidades das suas cadeias, refletivamente. Efetivamente, essa luz é uma cadeia do céu que, tal como as cordagens dos trirremes, segura o firmamento na sua revolução. Dessas extremidades pendia o fuso da necessidade, por cuja ação giravam as esferas. A respectiva haste e gancho eram de aço. O contrapeso de uma mistura desse produto e de outro. Quanto à natureza do contrapeso, era como segue. A sua configuração era semelhante à dos daqui, mas quanto à sua constituição, contava ele que devíamos imaginá-la da seguinte maneira: era como se num grande contrapeso, pouco e completamente esvaziado, estivesse outro semelhante, maior, que coubesse exatamente dentro dele, como as caixas que se metem umas nas outras. Do mesmo modo, um terceiro, um quarto e mais 4. Com efeito, eram 8 ao todo, os contrapesos encaixados uns nos outros, que na parte superior tinham um rebordo visível com outros tantos círculos, formando um plano contínuo de um só fuso em volta da haste. Esta atravessada pelo meio de um lado ao outro, o 8º. Ora,
vocês terem uma ideia, né? Ora, o primeiro contrapeso exterior era o que tinha o círculo de rebordo mais largo. O segundo lugar cabia ao sexto, o terceiro ao quarto, o quarto ao oitavo, o quinto ao sétimo, o sexto ao quinto, o sétimo ao terceiro, o oitavo ao segundo. O círculo do maior era cintilante, a do sétimo era mais brilhante, e do oitavo tinha a cor do sétimo. Bom, aqui eu estou vendo que eu teria que ficar falando muita... Vai falar daqueles três, do passado, presente e futuro, né? Mas eu acho que o melhor mesmo é falar do né? Eu quero tratar do eu acho que está meio distante. Olha, teve uma hora então que ele falou o seguinte, né? Anunciou o mensageiro do além. O profeta falou desse modo: mesmo para quem vier em último lugar, se escolher com inteligência e viver honestamente, espera uma vida agradável e não uma desgraçada. Nem o primeiro deixe escolher com prudência, nem o último com coragem. Ditas essas palavras, contava aquele a quem couber a primeira sorte, logo se precipitou para escolher a tirania maior. E por insensatez e cobiça arrebatou-a sem ter examinado com cuidado todas as consequências. Antes lhe passou despercebido que o destino que lá estava fixado comportava comer os próprios filhos e outras desgraças. Mas depois que as observou com vagar, batia no peito e lamentava sua escolha, sem se ater às prescrições do profeta. Efetivamente, não era a si mesmo que se acusava da desgraça, mas a sorte e as divindades, e a tudo mais do que a si mesmo. Ora, esses eram os que vinham do céu e viveram na encarnação anterior, num estado bem governado. A sua participação na virtude devia-se ao hábito, não à filosofia. Pode-se dizer que não eram menos numerosos os que, vindos do céu, se deixavam apanhar em tais situações devido à sua falta de sofrimentos. Ao passo que os que vinham da terra, na sua maioria, como tinham sofrido pessoalmente, e visto os outros sofrer, não faziam a sua escolha à pressa. Por tal motivo, e também devido à sorte da escolha, o que mais acontecia às almas era fazerem a permuta entre males e bens. É que, se cada vez que uma pessoa chega a esta vida filosofasse sadiamente, e não lhes coubesse em sorte escolher entre os últimos, teria probabilidade, segundo o que se consta das coisas do além, não só de ser feliz aqui, mas também de fazer um percurso daqui para lá e novamente para aqui, não pela aspereza da terra, mas pela lisura do céu. Era digno de ver esse espetáculo, contava ele, com cada uma das almas escolhia a sua vida. O cara morreu, tal, né? Podia então escolher a sua vida. Era realmente merecedor de piedade, mas também ridículo e surpreendente. Com efeito, a maior parte fazia sua opção de acordo com os hábitos da vida anterior. Dizia ele que vira a alma que outrora pertencera ao Orfeu escolher uma vida de cisne por ódio à raça das mulheres, porque devido a ter sofrido a morte às mãos delas, não queria nascer de uma mulher, vira a de Tamiras a escolher uma vida de rouxinol, vira também um cisne preferir uma vida humana e outros animais músicos procederem do mesmo modo. A alma a quem já coubera a 20ª vez escolheu a vida de um leão, era de Ajax, Telamônio, aliás, que fugia de ser homem, lembrada do julgamento das armas. A seguir a esta era de Agamenon,
Também ela, por ódio à raça humana devido ao que padecera, quis mudar para uma vida de águia. A alma de Atalanta, a que a sorte colocara no meio ao ver as grandes honrarias de um atleta, não pôde passá-la à frente e tomou-as para si. Depois dela viu a alma de Epeio, filho de Ponopeu, entrar na natureza de uma mulher perita em trabalho de artesanato. E a distância entre as últimas avistou a alma do bufão Tercíptes e a enfiar-se na forma de um macaco. Depois a alma do Ulisses, a quem a sorte reservara ser a última de todas, avançou para escolher, mais lembrada dos anteriores trabalhos, quis descansar da ambição e andou em volta a procurar durante muito tempo a vida de um particular tranquilo. Descobriu a custo, jazente em qualquer canto, desprezada pelos outros. Ao vê-la, declarou que faria o mesmo se tivesse cabido em primeiro lugar, e pegou-lhe alegremente. Os restantes animais procediam do mesmo modo, passando para seres humanos ou uns para os outros, mudavam os que eram injustos para animais selvagens, os justos para domésticos, e fazia toda espécie de misturas. Assim que todas as almas escolheram as suas vidas, avançado pela ordem da sorte que nos coubera para junto de Laqueses. Esta mandava a cada um o gênio que preferia para guardar a sua vida e fazer cumprir o que escolhera. O gênio conduziu a primeiro a Cloto, punha-o por baixo da mão dela do turbilhão do fuso a girar, para ratificar o destino que depois da tiragem a sorte escolhera. Depois de tocar no fuso, conduziu novamente a trama dos Atrópolis, que tornava irreversível que fora fiado desse lugar, sem se poder voltar para trás, dirigia-se para o trono da necessidade, passando para o outro lado. Quanto ao restante, passaram todos e se encaminharam para a planura do leste, do Leite, através de um calor e uma sufocação terríveis. Bom, os dois últimos parágrafos são os seguintes. O penúltimo diz: de fato, era despida de árvores e de plantas. Quando já entardecia, acamparam junto do rio, amélias cuja água nenhum vaso pôde conservar. Todas são forçadas a beber uma certa quantidade dessa água. Mas aqueles a quem a reflexão não salvaguarda, bebem mais do que a medida. Enquanto se bebe, esquece tudo. Depois que se foram deitar e deu a meia-noite, houve um trovão e um tremor de terra. De repente, as almas partiram dali, cada uma para o seu lado, para o alto, a fim de nascer cintilando como estrelas. Porém, foi impedida de... Foi impedida de meu sono. Meu sono? Deu, voltar fazendo aqui. Essa foi gozada. Eu fui pro posto. De repente as almas partiram dali, cada uma para o seu lado, para o alto, a fim de nascer, cintilando como estrelas. Porém, foi impedido de beber. Não sabia, contudo, por que caminho nem de que maneira alcançar o corpo. Mas, erguendo os olhos de súbito, viu de manhã cedo o que jazia na pira. E assim vamos terminar da seguinte maneira. Foi assim, Glauco, que a história se salvou e não pereceu. E pudera salvar-nos se lhe dermos crédito, e fazermos passar a salvo o rio do Létes e não poluir a alma. Se acreditar em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males e todos os bens, seguiremos sempre o caminho para o alto e praticamente por todas as formas a justiça com sabedoria, a fim de sermos caros a nós mesmos e aos deuses,
enquanto permanecermos aqui. E depois de termos ganho os prêmios da justiça como os vencedores dos jogos que andam em volta a recolher os prêmios da multidão, tanto aqui como na viagem de 1000 anos que descreveremos, seremos então felizes. E assim termina os 10 livros da República de Platão. Tá? Até a próxima.